Olá, irmãos, a paz do Senhor. Boa noite para você que já está conosco em mais uma live da Renovar em Cristo. Tradicionalmente, nas sextas-feiras, nós temos a live Conhecendo a Palavra com o Pastor Paulino. É a primeira vez que você está nos assistindo? Bem-vindo, bem-vinda, que Deus ministre ao seu coração e que essa palavra possa edificar a sua vida. Eu quero convidar você, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho do canal para você receber também as novidades e a notificação quando a Renovar em Cristo fizer uma live pelo seu canal no YouTube. Quero também te convidar para que você siga o nosso perfil no Instagram e você curta a nossa página no Facebook. O que acontece na igreja, nós divulgamos por meio das nossas redes sociais também. E compartilha, tá bom? Compartilha o link dessa transmissão para que a gente leve a palavra do Senhor para mais pessoas. Compartilha com as pessoas que você conhece, interage e comenta aqui abaixo também. Vamos orar, irmãos? Eu quero convidar vocês para que nós façamos uma oração para entregar esse momento, essa oportunidade nas mãos do Senhor. Oremos? Senhor Jesus, obrigado, Pai. Nós entramos em Tua presença para te agradecer, Pai, por essa oportunidade, por esse momento, que a Tua palavra, Pai, siga edificando as nossas vidas, que Tu, Senhor, permaneça conosco e a Tua misericórdia nos permite estar aqui, Pai, que sejamos edificados. Entrego, Senhor Jesus, em Tuas mãos a vida do pastor Paulino, que vai ministrar essa palavra aos nossos corações, ó Pai. Entrego a vida do pastor Paulino para que ele tenha o discernimento e que seja usado, Pai, conforme a Tua autoridade, conforme a Tua vontade, para ministrar a Tua palavra, Jesus. Essa é a Tua igreja, Pai, essa é a Tua obra, Senhor. Nós somos apenas os servos que estamos aqui, Pai, para executar conforme o propósito que Tu tem para cada um de nós. Edifica, Pai, e abençoa, ministra na vida de cada pessoa que está nos assistindo neste momento, Jesus. E a nossa oração, Pai, entregamos tudo a Ti, Senhor, que tudo ocorra conforme a Tua vontade, Jesus. Em Teu nome, Senhor, te agradecemos. Amém. Pastor Paulino, paz do Senhor, Pai, boa noite. Amado, Bem-vindo. Tudo bem, pastor? Amém. Tudo certo? Bem, graça e paz. Amém. Bom, nós estamos de volta, né, mais uma sexta-feira, e desejamos a você uma boa recepção, né? E que o Senhor Jesus ministre do céu as mais ricas bênçãos e o Espírito Santo abra teu entendimento para que juntos venhamos a entender a palavra de Deus, venhamos conhecer a palavra, porque o Senhor diz primeiro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele também mandou examinar, né? Ele fala lá em João 5,39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então vamos hoje de novo, né, fazer isso, né? Vamos de novo examinar a palavra. E agora, pastor, para fazer também um link, você lembra qual foi o assunto que nós abordamos, que o pastor ministrou na última sexta-feira? Tá lembrado? Venha participar do estudo aqui nos comentários. Na última sexta-feira foi sobre primogenitura e hoje nós daremos sequência com um novo tópico, um novo assunto a ser abordado. E pastor Paulino, qual é esse assunto? Qual é esse tópico de hoje? Bom, nós falamos na última sexta-feira sobre primogenitura, os direitos que o primogênito tinha e alguns deveres que ele também tinha e assumia, primogênitos que perdiam a primogenitura por não levarem a sério as bênçãos, né, do céu. E hoje nós vamos falar sobre herdeiros com Cristo. Tá? Herdeiros com Cristo. Amados, livro de Romanos capítulo 8, versículo 16 e versículo 17, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Vamos lá então? A pergunta é assim, o que é ser um herdeiro? Que direitos tem o herdeiro? Bom, assim, a grosso modo, bem lâmina d'água, o herdeiro é uma pessoa que recebe uma herança, uma herdade deixada por pai, parentes, amigo, alguma pessoa que simpatiza com você. São chamados de herdeiros legítimos os que fazem parte do grau consanguíneo, que fazem parte
da sucessão, né, patrimonial do falecido, ou os herdeiros necessários. A esposa, marido, filhos, né, os ascendentes ou também os descendentes, além dos facultativos. Agora veja bem, segundo as escrituras que nós lemos aqui, Romanos 8:17, somos o quê? Diretamente herdeiros de Deus. Qualquer filho legítimo, segundo a lei, ou até o ilegítimo, conforme nós tínhamos lido na última live, que provasse, né, através de pessoas, de testemunhas que era filho, era que fosse o primogênito, ele recebia esse direito. Hoje, porém, a paternidade de filhos fora do casamento é feito que via DNA. E ele tem o direito à herança, né? No caso, nós temos pessoas famosas, não vamos dizer o nome, mas pessoas famosas que... agora, há alguns anos atrás, morreu um senhor aí que fundou uma loja, que não era bem a loja, mas era uma rede, né? Tinha aí 350, 400 lojas no Brasil, e que ele tinha só 2 filhos legítimos, com a mesma esposa e o mesmo pai. Porém, depois que ele morreu, apareceu mais 15 filhos. Inclusive, ele não era brasileiro, parece que ele era sueco, né? Apareceu mais 15 filhos, daí feito todo o trâmite lá, e DNA, coisa e tal, foi feita a partilha normal pelos herdeiros, cada um herdou X de loja, resolveram deixar com o mesmo nome, né? E, como diria os hermanos, sigue la pelota, né? Tu que às vezes lida lá com futebol, né? Sigue la pelota, tá? E aí, meus amados, nós, na atualidade, como filhos de Deus, tá? Nós, após aceitar a Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador, fomos constituídos filhos e herdeiros, e o nosso nome está no rol dos salvos, no livro da vida, e temos esse direito. Evangelho de João, olha lá, amado, capítulo 1, no Evangelho de João, e no versículo 12 e no versículo 13, a palavra nos diz assim, olha só. No entanto, todos que o receberam a Jesus, a saber, aqueles que creem no seu nome, deles o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Tá? Filhos nascidos não do sangue nem da carne, mas nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Se não é nascido da carne e não é nascido do sangue, é herdeiro do quê? Ajuda aí, mano, vai. Herdeiro do quê? E aí, irmãos? Herdeiro do quê? Por quê? Como? Hã? Nos comentários, agora é hora de você participar também. Herdeiro do quê? Queremos saber também a sua opinião e seu comentário aqui. E a gente já inicia aquele estudo que é tradicional aqui na Renovar, em que os irmãos, eles respondem, eles comentam e interagem. Isso enriquece muito a nossa transmissão. Pastor Paulino? Então vamos em frente. Nós fomos contados como filhos enxertados na figueira, que é o quê? Que é Israel. Para a via das dúvidas, para que se tire essas dúvidas, nós somos filhos adotados por Jesus, tá? Na lei, os filhos adotados, desde que devidamente reconhecidos pela lei, tá? Da adoção e cumprido todos os trâmites, também se tornavam e hoje se tornam também herdeiros, com direito a serem o quê? Filhos legítimos. Algum tempo atrás eu fui no médico fazer uma consulta, e eu achei interessante que tinha um guri, uma menina, assim, eu acho que na idade de uns 4, 5 anos, brincando, com revista e coisa e tal, e eu vi aquele casal, me pareceu que não eram brasileiros, a princípio. E eles comentavam algumas coisas, até que eu pedi para eles,
vocês são brasileiros? E ela ficou assim, quis responder um português meio quebrado. Daí eu perguntei em inglês, né? Da onde que vocês vêm? Né? E daí eles falaram, não, nós somos suecos. Eu disse, são suecos, são da Suécia, que legal. Daí eu disse, vieram fazer o que no Brasil? Daí ela falou que vieram adotar aqueles 2 meninos, né? Aliás, um guri e uma menina. Vieram adotar em Chapecó, estavam procurando todos os papéis, coisa e tal, que iam fazer dele herdeiros, que já tinham tentado muito tempo e coisa e tal, e que vieram no Brasil e deram sorte de pegar um guri e uma menininha que também eram loirinhos e iam levar lá para Suécia, estavam fazendo todos os exames, iam levar eles para ser o quê? Herdeiros. Então veja bem, filhos que não eram do sangue nem da carne, iriam lá, né, para a Suécia, né? E iriam ser o quê? Tido como filhos legítimos. A lei lhes daria o direito de ser filhos legítimos. Nós também temos esse direito pelo sangue de Jesus Cristo lá na cruz, né? De sermos contados como filhos. Bom, Jesus como unigênito de Deus e o primogênito na sua família, com direitos de primazia, nos concedeu o direito de sermos o quê? Co-herdeiros. Acabamos de ler lá em Romanos 8:18. Nós somos co-herdeiros com ele de tudo que o Pai tem e de tudo que o Pai lhe concedeu. Romanos 8:17 nos fala isso. Mas a grande pergunta, meu irmão, é: quais são os direitos do co-herdeiro? O herdeiro é que tem a primazia, tá? Da porção dobrada, isso e aquilo. Mas junto, fazendo parte da mesma família, tem o quê? Os co-herdeiros. Então vamos lá ver. Primeiro de tudo, recebe, tá? O mesmo que Jesus tem como herança. Vamos ver lá no livro de João, capítulo 17, e no versículo 24, o que nos diz a palavra? Diz assim, João 16:15. João 16, versículo 15. No livro de Atos. Eu não vou conseguir fazer essa leitura, né? 17. Olha só. João 17:24. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também eles ou aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, aonde Jesus Cristo está? Na glória. E Jesus quer que eles, os 12, naquele momento, a palavra era para os 12, extensiva a nós, eles estejam ou estivessem lá também, e nós também. Agora olha só, João 16:15. Tudo que o Pai tem é meu. Quem está falando? Jesus. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e há de anunciar para quem? Para vós. De quem Jesus está falando? Do Espírito Santo. Ele disse, tudo que é do Pai é meu. Por isso que eu disse que o Espírito Santo, ele vai anunciar para vocês aquilo que é o quê? Meu. E daí quando nós recebemos alguma coisa do Espírito Santo, algum dom, algum ministério, alguma habilidade, nós estamos recebendo de quem? Presta atenção, Espírito Santo, Jesus e Deus. Jesus tem tudo que é do Pai, tudo que é do Pai é de Jesus. Tudo que Jesus tem que é do Pai, é o Espírito Santo que dá para nós. Então o que nós temos é dado pelo Espírito Santo que é de Jesus e é do Pai. Então nós podemos dizer, tudo que nós temos em herança, como co-herdeiro de Jesus é de quem? Do Pai. Nós recebemos também diretamente lá de Deus. Segundo lugar, tornamo-nos um em Cristo Jesus. Capítulo 17 de João, versículo 21 até o versículo 23. Olha só, meu amado. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti.
que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, Jesus nos discípulos e em nós, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, como também tu ama a mim. Tá? Então o que nós entendemos aqui? Nós entendemos que nós somos um em Jesus Cristo. E se Jesus disse que ele é um no Pai e o Pai é um em Jesus, Jesus é um em nós, nós somos um no corpo de Cristo e o corpo de Cristo é um em Jesus, amados, nós somos um com o Pai. E nós vamos herdar isso diretamente de quem? De Jesus Cristo como cordeiros. Outra coisa, temos poder e autoridade como Jesus. Recebemos isso como herança. Lucas 10, 19, o que diz? Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada vos fará o quê? Dano algum. Jesus deu já autoridade. E quando dá, é como se você recebesse o quê? Uma herança adiantada. Quando o pai diz, vou adiantar a minha herança para vocês. Nós já recebemos isto. E no capítulo 14, no versículo 12, nós temos, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, ou seja, maior do que eu tenho feito, porque eu vou para o Pai. Então nós temos aqui um adiantamento de herança. Ainda que muitas pessoas pensam que herança, não, precisa morrer o testador. Claro, a necessidade. Se o testador morrer, amém. Agora, nós vamos falar depois das cláusulas. De repente, vai que tem alguma cláusula, né? Nessa herança, na mão do testador, que ela seja condicionada. Pode ser incondicional ou pode ser também, o quê? Condicional. Tá? Agora, amados, além de nos tornar um com Deus, ter o poder e a autoridade, somos semelhantes a quem? A Ele. Somos semelhantes a quem? A Jesus. Quero que você abra 1 João, capítulo 3, e no versículo 2. 1 João, capítulo 3, e no versículo 2. Olha o que diz. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que devemos de ser. Vamos dizer o quê? O que vai acontecer na ressurreição, na transformação do nosso corpo. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quem? Jesus no céu, para vir buscar nós, tá? Seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então nós vamos ser igual ao Senhor na sua vinda. Teremos o quê? Um corpo celestial, um corpo glorificado, um corpo em glória, igual ao corpo de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 50, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem dar o reino dos céus. 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Que última trombeta é essa? Não esqueça, nos acampamentos romanos, tinha a primeira trombeta para desarmar barraca e guardar todos os pertences do saco de viagem. Segundo toque da trombeta, para entrar em forma e esperar, tá, o aviso de marchar. Terceira trombeta, todo mundo saía marchando. Deu para entender? Aqui diz o quê? Que ante a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis. Olha só, semeia em corrupção, corpo mortal vai ressuscitar um corpo incorruptível.
e nós seremos transformados. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Versículo 54. E quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então nós vamos ser o quê? Iguais ao Senhor Jesus Cristo. Como co-herdeiros, nós vamos receber isso. Jesus, as primícias, subiu ao céu, foi preparar lugar, também teve o seu corpo transformado num corpo o quê? Imortal, em glória, glorificado, e agora quando ele vem, nós como os co-herdeiros dele e herdeiros de Deus vamos receber também igual. Jesus é o exemplo, a primícia, o primeiro que foi na frente. E também nós temos o direito... E que não sejamos, pastor, eu quero aproveitar Sim. esse gancho da palavra para que respondam uma pergunta antes da gente passar para a sequência do assunto, sobre pisar serpentes e escorpiões e sobre poder e autoridade, para que não haja, porque muitas vezes a gente acaba percebendo, infelizmente, que essas passagens elas são distorcidas. Ou seja, poder para quê? Autoridade para quê? E para que não se confundam as coisas também. Sim. Não é para glorificar o homem, não é para honra e glória do seu próprio nome. Então, poder para quê? Autoridade para quê? E pisar serpentes e escorpiões. Na prática, o que seria, pastor, para que fique claro também essa passagem? Há 2 domingos atrás eu preguei isso na igreja, tá? Eu falei isso na igreja, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eu preguei. Poder para fazer o que com o poder? Autoridade para fazer o que com a autoridade? Tá? Então o Senhor Jesus disse para os discípulos, lá em Lucas 24:49. Bom, poder para testemunhar, testificar, pregar a palavra, né? Cumprir com o ID de Jesus, fazer sinais, prodígios, milagres, etc. Que eu creio nisso, que Deus continua sendo assim. Agora, pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal se refere à autoridade que o Senhor nos concede, já concedeu, nós temos que tomar ela sobre a nossa vida, para nós fazer a obra vencer o inimigo, tá? Vencer principado, potestade, espírito dominadores do ar, vencer demônios, doenças, enfermidades, todo tipo do mal. E a grande verdade é assim, tá? Acrescida de nada vos fará dano algum. Ou seja, nós revestidos do poder de Deus, em muita oração, muito jejum, muito clamor, muita súplica, tomando as armaduras sobre nós, o inimigo não tem poder de rechaçar a nossa vida, de se lançar contra nós. Porque diz o quê? E nada vos fará dano algum. Porque tem muito crente que não ora, não jejua, não clama, não coloca a mão nas pessoas, porque tem medo de que o inimigo depois venha o quê? Lhe atacar. Puxar o pé de noite, tirar o sono, colocar uma doença, isso, aquilo. Irmão, nada te fará dano algum. É só você o quê? Ter intimidade e andar com Deus. E tomar a autoridade de Deus sobre a sua vida. Se você estava nesse culto, sei que você lembra dessa pregação, e se você não estava, também aproveitei o gancho, eu lembrei desse culto ministrado pelo pastor Paulino, e que agora, nesse momento do estudo, caberia muito bem também essa explicação, esse esclarecimento para que a gente possa ter o discernimento a respeito da palavra, ou seja, poder e autoridade, mas é para agir assim e para fazer isso, por esse caminho, então que nós tenhamos sempre o discernimento. Pastor Paulino. E também, em quinto lugar, tá, o herdeiro, o co-herdeiro, ele tinha direitos que o Senhor lhe concedia e de se sentir parte, tá, de pertencer a Jesus. Porque tem muita gente que ainda não se sente. Então veja bem, livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21 em diante diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens. Tudo é vosso. Tudo é nosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente,
seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Então nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós somos membro do corpo de Cristo. E tudo que está para acontecer, o amanhã, o depois de amanhã, o futuro, tudo é nosso, dado por quem? Através de Jesus Cristo. E em sexto lugar, o que as Escrituras nos falam sobre isso? Vamos lá. Salmos 16. Salmos 16. E no versículo 5 diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o que garante o meu o quê? Futuro. Então veja bem, nós temos aqui, ó, herança. E nós temos o quê? Que Deus garante o nosso futuro. Está na mão de quem? Está na mão de Deus. Está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu através do seu sacrifício. Então Deus é a nossa herança. Ele é o cálice. O que é o cálice? O cálice era usado para tomar vinho. E vinho significa o quê? Alegria. Vinho significa alegria. Salmo 73, versículo 25 e 26, diz assim, uma pergunta do salmista: o que tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Quer herança maior do que essa? Ele diz: o que eu desejo mais? Meu coração deseja só tu. E ele diz mais o quê? A minha carne, apesar de envelhecer, apesar de desfalecer, tu é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração. E tu é a minha porção para sempre. O que é a minha porção para sempre? A minha herança, aquilo que eu vou receber. Está na mão de quem? Está na mão de Deus, está na mão do Senhor. E olha o quanto perdemos, pastor Paulino, quando o coração está em coisas mundanas, em tesouros mundanos, que serão corroídos, que de nada nos servirão, espiritualmente falando, de nada nos servirão, e em nada irão colaborar e contribuir para a nossa salvação e para o caminho da graça e da misericórdia de Cristo. Então, olha só, quando a visão é distorcida e falta o discernimento, o quanto nós perdemos por isso, infelizmente. E, irmãos, prestar atenção no que disse o pastor Paulino no ensinamento da palavra, que não sejamos nós pegos de surpresa com o toque da última trombeta, hein? Vamos ficar vigilantes e obedientes à palavra do Senhor. Você está conseguindo acompanhar? Está acompanhando o nosso estudo? Lembrando que você, tendo alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Interage, participa da interação com os irmãos. E se você ainda não compartilhou essa transmissão, ainda não compartilhou essa live, compartilha, envia o link para as pessoas que você conhece. Se chegou ao longo da nossa transmissão, bem-vindo, a paz do Senhor, bem-vinda, boa noite, que bom ter você aqui com a gente. É a nossa live tradicional das sextas-feiras à noite, conhecendo a palavra com o pastor Paulino. Pastor. Amados, nós seguimos falando sobre isso. Olha só, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 24, ele continua falando, nós falamos essa em porção, e ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Logo, a herança, que era uma porção, ou porção dobrada, dado ao primogênito, aqui ele diz: a minha porção é o Senhor, a minha porção é Deus. E olha só, no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 29, assim como o Pai me confiou um reino, eu confio a vós. Quer herança maior do que receber um reino da mão do Senhor Deus? Não tem, não tem. Apocalipse 3, 21. Mas alguém pode perguntar: mas pastor, que reino é esse, meu amado pastor? A Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo, meu amado. A Bíblia diz que nós vamos reinar com o Senhor. Lá durante o milênio nós vamos reinar com Deus. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer darei o direito de assentar-se comigo no meu trono,
Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O que achou dessa herança? Assim como ele venceu e se assentou no trono, nós vamos também se assentar no trono. Nós vamos reinar também junto com o Senhor Deus. Pastor Paulino, para esclarecer a dúvida também, caso ela exista, e eu sei que ela pode existir, vencer o mundo, vencer de que maneira? Para que fique bem claro também. Nós vencemos o mundo através do poder do nome de Jesus, né? Através do sangue do Cordeiro e através de muita oração, muito jejum, muito clamor, muita súplica e andando segundo a palavra de Deus que nos ensina, né? Esse é o caminho, andai por ele. Essa é a vitória que Jesus se refere. Exatamente. Esse é o vencer. É, tá? Amados, heranças espirituais, nós também temos heranças espirituais. 1 Pedro 3, versículo 3 ao 5. Olha só. Bendito seja o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, olha só, presta atenção, incontaminável, que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada nos céus, para vós. Pelo poder de Deus, sois guardados mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último quê? No último tempo. Então o que nós temos? Nós somos herdeiros, tá? Nós somos co-herdeiros com Deus, e nós temos o quê? Heranças, que nos é concedida através de quem? Da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas são as heranças em Cristo Jesus, prometidas aos que obedecem a sua palavra, que andam com ele em verdade, comunhão, intimidade e santificação. E eu gostaria de, através das Escrituras, nós agora olhar alguns versículos que estão lá em Atos, capítulo 20, versículo 32. Atos, capítulo 20, versículo 32. Olha só o que diz. Agora, irmãos, entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os que são o quê? Santificados. Então veja bem, os santificados, eles têm o quê? Herança através do Senhor. E no versículo 26, capítulo 26, versículo 18, olha só. O Senhor fala com Paulo e dá uma diretriz de ministério para Paulo. Como Paulo devia trabalhar, como seria o ministério de Paulo. E no 18, quando Paulo está dando lá testemunho, ele diz assim, para lhes abrir os olhos das trevas, os converter à luz, do poder de Satanás a Deus, e agora veja bem, para que recebam perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em Jesus Cristo. Então aqueles que creem em Jesus e se santificam, buscam uma vida na presença de Deus, eles têm herança. Essa herança é o quê? Concedida. Efésios, vamos lá para o livro de Efésios, tá? Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo também fomos feito herança, havendo nós sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então a presciência de Deus, lá ainda não existia o universo, ele já preparou Jesus como cordeiro e nos predestinou, através do sacrifício de Jesus, aqueles que aceitam a Jesus e andam na sua palavra, se transformaram em o quê? Em herdeiros, recebendo uma herança em Cristo
Jesus Cristo, tá? Em Cristo através de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 12, também temos: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículos maravilhosos, irmão. Versículos tremendos. E o 3:24, tá? Diz assim: sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que servis. Recompensa da herança. Então nós temos uma recompensa e Jesus é que tem a herança na sua mão e ele vai dar a nós para aqueles que andam no caminho estreito. Daqueles que já abandonaram o mundo, deixaram o mundo, os prazeres do mundo e agora andam com Deus e agora andam na presença de Deus. Como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso. O que nós mereceríamos? E olha o que nós recebemos. Olha o que nós recebemos de Deus. Comparando com o que nós mereceríamos. Nada. O que merecemos? O que mereceríamos? E olha o que Deus nos concede. A herança, a recompensa. Que momento maravilhoso. Palavra maravilhosa. Que ensinamento que nos permite entender tudo isso. E somos gratos a Deus pelo discernimento de poder estar entendendo isso tudo também, que possamos praticar a obediência para sermos, sim, termos essas heranças e termos a recompensa a qual a palavra se refere. E o pastor Paulino ministra para a gente nesse momento. Segue interagindo, tá bom? A gente está percebendo que tem muitos comentários, muita interação. Então, por favor, sigam interagindo, deixando os questionamentos, ajudando uns aos outros também no respondimento, na resposta das dúvidas, porque isso edifica a todos nós. Pastor Paulino? E eu quero aqui fazer uma análise, tá? Para que você tenha uma compreensão um pouquinho mais aprofundada e venha fortalecer a tua fé. 1 Pedro 1,4, nós acabamos de ler antes, mas eu vou ler de novo. Diz assim, ó: para uma herança incorruptível que jamais perece, ou que jamais perecerá, ou perderá seu valor, guardada nos céus para nós. A pergunta é a seguinte: a nossa herança está onde? Aonde que ela se encontra? No carro novo que tu tem? Não. Na casa nova que tu tem lá na praia, na mansão? No teu sítio? Nas viagens internacionais que você já fez? Na tua formação profissional? Nas línguas que você fala, inglês, espanhol, francês, italiano? Na tua dialética, retórica? Não, meu irmão. Então veja junto com nós aí, tá? Vamos destacar alguns pontos nessa passagem. Primeiro de tudo, o que diz ali, ó? Uma herança incontaminável. É o que diz ali, 1 Pedro 1,4. Uma herança incontaminável. Quer dizer que não tem nada que contamine. Tudo que é espiritual guardado para nós em Deus não se contamina. O mundo não pode contaminar porque ela não é humana, não é terrena, não é dessa terra. Deus não tomou elemento nenhum dessa terra e disse: eu vou pegar ouro, prata ou pedras preciosas, eu vou fazer para vocês algo lá. Não. Ela é espiritual em Deus. É algo que nós não temos, nós não podemos nem imaginar. É o que o Senhor tem guardado para nós lá no céu, tá? Ela é incontaminável. Imagine um trabalho de laboratório, né? Tem áreas do laboratório que não pode ser contaminado, tá? Se não se foi, já era. Se algumas coisas humanas não podem, imagine as coisas do céu. Porque lá é um mundo espiritual, um mundo de virtude e poder espiritual. O que é humano, terreno, passageiro, lá não entra. Segundo, diz aqui também no 4, que jamais perecerá. Quer dizer, não envelhece, não murcha, não enferruja, a traça não rói, a ferrugem não come, o ladrão não assalta e não rouba. Logo, trata-se do quê? De bens eternos em Cristo Jesus. Tá? Em Cristo Jesus. Essa é a herança.
Imaginou tu receber em Cristo Jesus algo que é incontaminável e que não perece? Isso sim é verdadeiramente um tesouro. Isso com sim é um tesouro. certeza. Isso é verdadeiramente um tesouro. Até creio que Deus vai tirar isso dos tesouros de Deus, que Ele não revelou ainda para ninguém, e vai conceder para nós. E vai ter surpresa, assim como vai ter o quê? Decepções também. Terceiro, não perderá o seu valor. Olha só, meus irmãos, não perderá o seu valor. O que hoje na Terra não perde o valor? O ouro está em alta, de repente, pá, cai. Tudo depressivo. O dólar está lá em cima, de repente, cai. O euro, a libra esterlina. Comprou um carro, saiu da agência, emplacou, fez seguro, rodou uma quadra, já perdeu dinheiro. Mas eu tenho um bem. Com certeza, mas perdeu. Eu tenho uma casa, comprei uma casa por X, daqui 3, 4 anos ela vale Y, coisa e tal. Valorizou? Valorizou. Eu pergunto, é um bem eterno? Não é um bem eterno. Agora veja bem, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 em diante. Olha só, irmãos, o resgate de Deus na nossa vida. Diz assim, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mancha, e o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas que manifesto nesses últimos dias por amor a vós. Então, assim como ouro e prata, pedras preciosas, diamantes, sei lá eu, mais o que? Não compraram a nossa salvação. Mas o que comprou a nossa salvação foi o sangue de Jesus, através do sacrifício, como um cordeiro de Deus puro. Gente, eu fico imaginando o que é que Deus vai nos dar como herança no céu. Primeiro, incontaminável. Segundo, que não perece. Terceiro, que não perde o valor. Que não perde o valor. Todos os elementos que atribuímos valor nesse mundo, além de estar passivo de contaminação, roubo, perda de valor, não podemos compará-lo com as riquezas celestiais. E essas riquezas celestiais, que podem estar nos tesouros de Cristo, são incluídos na herança que iremos receber do céu. Porque a Bíblia diz o quê? Que o Senhor vai falar aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos do meu Pai, possuí o céu por herança, o qual está guardado, reservado, preparado para vós, antes da fundação do mundo. Imaginou isso? E pastor Paulino, pode-se procurar no mundo, em todo e qualquer canto, qualquer coisa que se enquadre em tudo isso que foi dito aqui, em todas essas qualidades aqui. Não encontraremos. Olha quantas qualidades da herança do Senhor, da herança divina, da recompensa do Senhor, da herança a qual o Senhor nos dá o direito. E agora procure algo no mundo que possa ter essas qualidades e se enquadrar. A gente não vai encontrar. Não encontra mesmo. Para que você possa ter, para que nós possamos ter uma pequena ideia de quão preciosa e o quão verdadeiro tesouro é a herança do Senhor. E aí, irmão Anderson, essa herança que Deus tem para nós, como herdeiros, que ela é incontaminável em primeiro lugar, segundo, não perece, terceira, não perde o seu valor. Sabe por quê? Porque ela está guardada no céu. Ela está guardada no céu. Agora veja bem, Jesus, além da salvação e de tudo que Ele nos deu, Ele tem uma herança no céu guardada para nós, junto com os galardões, certo? Como recompensas pelo que nós fizemos e também o quê? Coroas que Ele vai distribuir lá no céu para nós. Romanos,
capítulo 2, e no versículo 6, diz assim, ó: Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Tá? Recompensará. Eu até creio que herança é aquilo que Deus vai dar partindo dele. E que recompensas, conforme ao trabalho, é a qualidade com que nós fizemos a obra do Senhor e que nós trabalhamos. Versículo 7. Dará vida eterna aos que, com perseverança, em fazer o bem, procurando glória, honra e incorrupção. E o 10. Mas a glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, em primeiro lugar a judeu, grego, etc, etc, etc. Então veja bem, vale a pena nós nos esforçar para que o Senhor Jesus nos conceda os bens da sua herança eterna, guardada no céu para nós. Agora veja bem, e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. 1 Pedro 5,4. Olha aqui, ó. A imperecível coroa de o quê? De glória. E aí Paulo tira, meus irmãos, essa palavra quando ele foi observar o quê? Os Jogos Olímpicos, que lá eram chamados de Jogos do Istmo. O camarada que ganhava uma competição era colocado uma coroa na cabeça dele, feito de louro e feito de um tipo de espinho, colocado na cabeça dele. Só que dali um pouquinho começava a murchar, perdia seu vigor, perdia a cor, ficava velha, amarelava e acabava ficando marrom, escurecia, depois ficava o quê? Preta, perdia o seu valor. Agora, aqui diz que quando o sumo pastor, o nosso Senhor, se manifestar, ele vai nos dar uma coroa o quê? Incorruptível. Ou seja, é tão maravilhoso que ainda tem mais, além da herança, os galardões, as recompensas do Senhor. É tão maravilhoso e tão incomparável. E só por isso a gente já consegue mensurar e perceber que realmente a herança do Senhor, as recompensas do Senhor, elas são sim incomparáveis. E eu tenho para comigo, irmãos, esse é algo do meu coração, tá? Que além, veja bem, além da herança, tá? Que nos está preparada lá no céu, olha só, Mateus capítulo 25 e no versículo 34 diz assim: Então dirá o rei aos que estiver à sua direita, vindo bendito do meu Pai, recebei, tomai o céu e a terra que tem preparado para vós antes da fundação do mundo. Já falei isso. Tá? Eu creio que para mim, a maior glória que o homem vai receber é a graça, o privilégio, o poder dado por Deus, tá? Para estar próximo a quem? A Jesus Cristo. Conviver com Jesus, tá? Estar próximo ao trono do Pai. Estar próximo o quê? Ao trono de Deus. Olha que diz lá em 1 Tessalonicenses, vamos achar aqui o 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e no versículo 17, diz assim, vamos ver, 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares. E assim estaremos para sempre com ele. Com ele quem? Com ele, com Jesus. Com ele quem? Com ele, com o Pai. E lá no céu nós vamos ver os nossos irmãos lá desde o começo. Vamos ver o Abel, que foi assassinado por Caim. Nós vamos ver o primeiro pregoeiro ou pregador da justiça, que foi o Noé. Nós vamos ver quem? Abraão, Isaac, Jacó, Sete, nós vamos ver Enos. Nós vamos ver todos os homens do Velho Testamento, Isaías, Ageu, Malaquias, os grandes pequenos profetas. Nós vamos ver o quem? Paulo, João, Lucas, Marcos, os grandes pregadores, tá? Lá da era medieval, da modernidade, da pós-modernidade. E daí nós vamos encerrar lendo para vocês o livro de Apocalipse, capítulo
21, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos encerrar falando sobre herança, tá? Sobre herança, que diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: eis agora o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará no meio deles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, pois já as primeiras coisas, o quê? São passadas. Amém, irmão? Que Deus te fortaleça com essa palavra. Amém. Há tesouro, há recompensa, há herança maior do que essa? Com certeza não. Com certeza não. Essa é a maior herança e sim, esse deve ser o nosso maior tesouro. Irmãos, que bom que vocês estiveram conosco nesta noite. Tenho certeza que foi uma oportunidade, um estudo que muito agregou em nossa vida e muitos aspectos práticos nós podemos tirar daqui também e edifica o nosso espírito, que fortaleça nosso relacionamento, nossa comunhão com Deus, com Cristo Jesus. Lembrando, eu convido você também para que assista as lives anteriores. Perdeu alguma? As lives estão salvas aqui em nosso canal no YouTube. Então você tem essa oportunidade de assistir também as lives que passaram. Programação do fim de semana iniciando. No domingo temos os nossos cultos. No domingo à noite, às 19h30, a nossa tradicional live também de transmissão do culto. E você, por gentileza, preencha também a lista para confirmar o horário que você vem até o templo, que você vem cultuar a Deus aqui na Renovar, para que a igreja possa ser organizada conforme o espaço também, para que todos possam cultuar em uma das 5 oportunidades. Neste sábado, a tradicional live dos jovens também, e na próxima sexta-feira, querendo o Senhor, estaremos aqui para uma nova transmissão, mais um momento, mais uma oportunidade, conhecendo a palavra com o pastor Paulino. Pastor, ore para nos despedir, por gentileza. Amém, obrigado. Quero agradecer. Agradeço a você, meu amado, que em casa esteve conosco até o presente momento, e eu espero que o Senhor crie no seu coração um entendimento pela palavra de Deus. Olha, hoje eu creio que esta palavra sobre herança, irmão, foque na herança, foque naquilo que Deus tem na tua vida, como nós herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. E eu quero que você entenda, aquilo que Deus tem preparado para nós, através de Jesus Cristo, é para a eternidade, meu amado. Não é para 30, 40, 50, 100 anos, não. Aqui na terra tudo passa, tudo se vai, tudo acaba, tudo termina. Os séculos cuidarão de transformar a terra em algo que Deus um dia vai ter que gerar um novo céu e uma nova terra. E se você garantir a herança tua na mão de Jesus lá no céu, quando o Senhor transformar essa terra em algo novo, sabe quem vai herdar? Você. Sabe quem vai herdar? Nós. Sabe quem vai herdar? A igreja. Por isso eu peço, ore por você, pela sua família, ore pela igreja, para que haja salvação, transformação de vidas, os que estão longe, desviados, distanciados, machucados, magoados, feridos, caídos, prostrados, voltem para o Senhor Jesus, e o Senhor vai te recompensar lá no céu. Oremos. Pai amado, obrigado pelo teu filho ter estado conosco até o presente momento. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque através dela que tu ministra, a tua palavra que nos traz vida e vida com abundância, a tua palavra que ministra o conhecimento e o teu Espírito que vela sobre a tua palavra para cumprir, é que comunica com o nosso coração, com as nossas necessidades. Pai, gera isso no nosso coração, te agradecemos e pedimos, abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Amado, obrigado por ter ficado conosco. Senhor, use de compaixão e misericórdia sobre ti e sobre tua vida. Obrigado por tudo. Um beijo no teu coração. Sexta-feira estamos conosco.
tenha um fim de semana abençoado em Cristo Jesus. Não esqueça, visite uma igreja perto da sua casa. A Renovar em Cristo está de portas, braços e coração aberto para você. Até sexta, meu amado. Fique na paz de Jesus.